Ele foi um dos maiores pilotos que a Fórmula 1 já teve. Nesse vídeo você vai conhecer toda a trajetória, toda a carreira, justamente para você e eu entendermos o quão extraordinário foi ele dentro das pistas. Então, com vocês, ninguém menos e ninguém mais que o grande Ayrton Senna. Ayrton Senna da Silva nasceu em 21 de março de 1960 em São Paulo, Brasil. Seu pai era empresário e sua família tinha uma situação financeira privilegiada. Falando ainda mais do pai do Ayrton, ele gostava de competições automobilísticas e foi através dele que a paixão de Ayrton por carros começou. Aos 4 anos, seu Milton, pai de Ayrton Senna, fez um carro de kart com um motor da máquina de cortar grama e presenteou o garoto com o brinquedo. E a habilidade do garoto na condução daquele carro de kart impressionou a família. Aos 9 anos, o pequeno Ayrton já dirigia jipes pelas estradas rurais das propriedades do pai. Aos 13 anos começou o divisor de águas. Ele começou realmente a competir em campeonatos oficiais de kart. Desde quando entrou no kart até 1977, várias vezes terminou os campeonatos em segundo lugar. Mas em 1978, pela primeira vez conseguiu ser campeão brasileiro e campeão sul-americano de kart. E pelo Mundial ficou em sexto na classificação geral. Em 1979, novamente foi campeão brasileiro. E pelo Mundial ficou no quase, terminou a competição em segundo colocado. Em 1980, continua se destacando, ou seja, conquista pela terceira vez seguida o Campeonato Brasileiro de Kart. E pelo Mundial, fica novamente em segundo. Ayrton queria muito conquistar aquele Mundial, mas tinha um piloto considerado o melhor da década de 70 e 80, chamado Terry Fullerton, que Ayrton não conseguiu vencer de jeito nenhum. Em 1981, pela quarta vez seguida, conquista o Campeonato Brasileiro de Kart. Ayrton queria ir para a Europa disputar outras modalidades de carros. E aí, mesmo os pais dele não sendo a favor disso, eles ajudaram o jovem Ayrton. O pai do Ayrton foi no escritório do Emerson Fittipaldi para tentar arranjar alguma coisa para o filho na Europa. E aí o Fittipaldi mexeu os pauzinhos dele lá e o colocou na Fórmula Ford da Inglaterra. Já em seu primeiro ano na Inglaterra, pela equipe Ralph Firman, de 20 corridas, venceu 12 vezes e se sagrou campeão inglês da Fórmula Ford. Porém, após o término do campeonato, Ayrton estava sem patrocínios e quem estava bancando tudo para ele era o pai dele. E isso estava incomodando o jovem Ayrton. E também a família dele não queria mais que ele corresse, justamente pelo perigo que existe nesse tipo de esporte. Diante dessa situação, ele decidiu abandonar sua carreira de piloto, o que foi um choque para muita gente, visto que ele estava ganhando tudo. Ele deixou as pistas e foi trabalhar nos negócios da família. Porém, ele ficou um cara bastante triste, sem motivação. E a família viu isso, viu que ele estava realmente bastante para baixo. E depois de alguns meses, eles viram que o melhor para Ayrton era realmente voltar a correr, por mais que eles não quisessem isso. Em fevereiro de 1982, Ayrton volta a correr novamente pela Fórmula Ford. E o resultado, para variar, foi que ele conquistou o campeonato europeu e britânico, vencendo 22 vezes em 27 corridas disputadas. Em 1983, por todo o destaque que ele vinha tendo, o brasileiro vai para a Fórmula 3. E o resultado, para variar novamente, conquista o campeonato inglês da Fórmula 3, vencendo 12 vezes em 21 corridas. E um detalhe importante dessas 12 vitórias que ele teve foi que 9 foram seguidas.
final de 1983, o brasileiro realiza um de seus sonhos, que era pilotar um carro de Fórmula 1. Frank Williams, da equipe Williams, entrou em contato com o brasileiro e ofereceu um teste sem compromisso, apenas uma oportunidade para ele testar um carro de Fórmula 1 pela primeira vez. Eu acho que Deus está me dando um presente que eu vim esperando há muito tempo. Isso é um sonho que há muito tempo eu tenho e está sendo realidade hoje. Ayrton, com apenas 23 anos e uma confiança fora do comum, não decepcionou. Em poucas voltas, todos viram a facilidade e habilidade do jovem com um carro que ele tinha acabado de pegar, e aquilo realmente impressionou os profissionais que ali estavam. Assim que eu saí do boxe, eu achei uma potência enorme, mas com 2, 3 voltas eu já estava acostumando a pegar. Parece que não tem segredo nenhum. Assim, em 1984, a Toleman, uma equipe bastante modesta da Fórmula 1, ofereceu um carro para Ayrton, e o brasileiro finalmente realiza mais um de seus sonhos, que era ser piloto de Fórmula 1. Só para você ter uma ideia, nessa equipe Toleman, a maioria dos pilotos não conseguiam nem pontuar nos mundiais. E sem dúvida não é um carro para ganhar uma corrida. Ele não vai ter condições de competir contra uma Ferrari, uma Renault, uma Brabham, mas um carro para subir no pódio. Na época, a Fórmula 1 tinha 16 grandes prêmios, ou seja, 16 corridas, e apenas os 6 primeiros pontuavam. E como foi o desempenho de Ayrton nesse Mundial? Das 16 corridas, Ayrton Senna conseguiu pontuar em 5 grandes prêmios, fazendo 13 pontos. Ou seja, já fazendo algo extraordinário pela equipe que ele estava. Ele terminou 2 vezes em 6º lugar, 2 vezes em 3º lugar e uma vez ele terminou em 2º, justamente em Mônaco, onde ali ele chamou a atenção de muita gente porque ele fez realmente uma extraordinária corrida. E um detalhe importante foi que ele só não chegou em primeiro porque os dirigentes da Fórmula 1 decidiram terminar a corrida antes devido à chuva, porque segundo eles a chuva estava atrapalhando aquele grande prêmio. A Fórmula 1 é política, é muito dinheiro, e quando você está chegando lá, você tem que passar por isso. Enfim, ele terminou aquele campeonato em 9º lugar na classificação geral, algo realmente inacreditável pelo carro que ele tinha. What about next year? Are you going to stay with the Toleman team? What are your plans now for? I don't know at the moment. There's still no decisions and nothing clear. We have to wait more time to see what happens. Em 1985, pelo grande ano que fez na Toleman, Senna vai para a Lotus, que não era uma equipe top, mas tinha um carro razoavelmente bom. E nesse ano, o brasileiro também não decepcionou. Um exemplo disso foi no Grande Prêmio de Portugal. Senna fez a pole position, fez a melhor volta e venceu a corrida de ponta a ponta, dando quase uma volta em todos os pilotos. E um detalhe a mais, estava chovendo, ou seja, Senna mostrava ao mundo sua grande habilidade em pilotar na chuva. É maravilhosa, é uma sensação extraordinária. Eu estou realmente muito feliz porque no meu 2º ano da Fórmula 1 eu consegui cumprir o primeiro sonho, que era vencer o primeiro grande prêmio. Like Madrid, this is something so strong and so intense. Once you experience it, you keep searching for it all the time. Em 16 grandes prêmios, Senna foi pole position 7 vezes. Nesse Mundial, ele venceu 2 grandes prêmios e pontuou em mais 4 corridas, fechando o campeonato com 38 pontos, terminando em 4º lugar na classificação geral, mostrando assim que com um carro melhor ele poderia se destacar ainda mais. Em 1986, a Lotus tinha um motor Renault, mas decidiu trocar pelo motor Honda justamente porque a Honda queria que Senna pilotasse o motor deles. E o desempenho do Ayrton melhorou em relação ao ano anterior. Nesse ano, ele fez 8 pole position em 16 grandes prêmios. Ele venceu 2 grandes prêmios e pontuou em mais 8, fechando o campeonato com 55 pontos e terminando novamente em 4º lugar no Mundial. Em 1987, Senna continuou na Lotus com o motor Honda, e o desempenho dele, para variar novamente, foi melhor do que o ano anterior. Senna venceu novamente 2 grandes prêmios e pontuou em mais 9 corridas, terminando o campeonato com 57 pontos. E terminou aquele campeonato mundial em 3º lugar na classificação geral.
Dá para se perceber até aqui que desde quando Ayrton entrou na Fórmula 1, ele só evoluiu. Ele foi melhorando ano após ano os seus resultados. E todos pensavam, se ele faz isso com um carro mais ou menos, imagina se ele tiver um excelente carro na mão. Pois é, e isso realmente aconteceu em 1988. A McLaren, que era na época a melhor equipe do mundo, contratou Ayrton Senna. O seu companheiro de equipe era Alain Prost, que já estava na equipe há algumas temporadas e já era bicampeão mundial e obviamente era o primeiro piloto da equipe. Mas a grande verdade é que Ayrton não queria nem saber se ele era o primeiro ou o segundo. O negócio do Ayrton Senna era vencer, não existia segundo lugar, era vencer ou vencer. Ou seja, com esse pensamento em mente, com certeza a Fórmula 1 daí em diante teve uma disputa muito acirrada entre os dois. And he does not want to let his chance, going away. That's normal, and he's going to push on. What about you? It's a little bit different. So you're gonna let it go? I have a little bit more pressure than. You put me more pressure. Alain Prost e Ayrton Senna duelaram até a última corrida daquele campeonato de 1988. Das 16 corridas disputadas, 15 foram vencidas pela McLaren. E Senna, com o melhor carro da Fórmula 1, foi simplesmente sensacional. Dos 16 grandes prêmios, ele foi 13 vezes pole position. Ele venceu 8 corridas, sendo a maioria delas deixando Alain Prost em segundo, e também pontuou em mais 5 grandes prêmios, terminando aquele campeonato com 90 pontos e se tornando pela primeira vez na carreira campeão mundial de Fórmula 1. Já dá para sentir o que é ser campeão do mundo? Uma paz. Parece que eu tirei algumas toneladas de peso de cima da minha cabeça, de cima dos meus ombros, e não deu ainda para realizar o que é um campeonato. Em 1989, a briga entre Ayrton e Prost continuou sendo muito acirrada. Senna fez 12 pole position em 16 corridas, algo novamente extraordinário. E o brasileiro venceu 6 grandes prêmios e pontuou em mais um, mas aí entrou a política da Fórmula 1. No Grande Prêmio do Japão, que era a penúltima corrida do campeonato, Prost estava liderando o campeonato e precisava apenas que Senna não chegasse em primeiro. Ou seja, se Ayrton chegasse em primeiro, Prost não era campeão. Mas em um determinado momento, Senna tentou ultrapassar Prost e o piloto francês simplesmente jogou o carro em cima do Ayrton e os dois bateram. Prost ficou pelo caminho, mas Senna conseguiu ligar o carro novamente e aí, para voltar à pista, ele passou por um caminho feito justamente para imprevistos. O resultado foi que o Senna venceu aquela corrida, mas é exatamente nesse ponto que entra a política da Fórmula 1. Naquele momento, os dirigentes da Fórmula 1 não queriam que Senna ganhasse. O resultado foi que eles invalidaram aquela vitória do Senna, alegando que o Senna passou em um lugar proibido, o que na verdade foi um grande roubo na cara dura para não deixar o brasileiro ganhar. Ou seja, com essa decisão tomada, Prost foi campeão mundial daquele ano com 76 pontos e Senna terminou em segundo com 60 pontos. Em 1990, Prost não estava mais na McLaren porque tinha ido para a Ferrari, e o brasileiro novamente fez um campeonato sensacional. Ele foi pole position por 10 vezes naquele mundial e venceu 6 grandes prêmios e pontuou em mais 5 corridas, terminando a temporada com 78 pontos e se sagrando bicampeão mundial de Fórmula 1. Back all the world champions, the number of times they had made contact with other drivers, that you in the last 36 months or 48 months have been in contact with more other cars and drivers than they might have done in total. I find amazing for you to make such a question, Stuart, because you are very experienced and you know a lot about racing. And you should know that by being a racing driver, you are under risk all the time.
by being a racing driver means you are racing with other people. And if you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver. Because we are competing to win. And the main motivation to all of us is to compete for a victory. It's not to come third, fourth, fifth or sixth. But hasn't that always been the case? Well, I think it's all irrelevant. All what you're saying, Jack, is really irrelevant. Because I'm a driver that won more races than anybody over the past 3 years. I'm a driver that has been on pole position more than anybody in history. And I'm a driver that won 2 titles in the past 3 years. And I don't think I cannot comprehend how you can try to turn things around to say that I be involved in more accidents than anybody, because that is not true as well. Em 1991, Ayrton Senna simplesmente reinou na Fórmula 1. Ele fez 8 pole position, venceu 7 grandes prêmios, sendo 4 vezes seguidas, e além dessas 7 vitórias, ele pontuou em mais 7 corridas, fechando o campeonato mundial com 96 pontos e se tornando tricampeão mundial de Fórmula 1. Foi exatamente nesse ano também que ele conseguiu a única vitória no Brasil. Depois desta curva, aponta a Senna, vai para a vitória, Ayrton Senna do Brasil! De ponta ele vence em Interlagos, uma grande vitória de Senna! Em 1992, depois de muitos anos, o desempenho do brasileiro diminuiu. Ele foi pole position apenas uma vez, venceu 3 grandes prêmios e pontuou em mais 5 corridas, fechando a temporada com 50 pontos e terminando o campeonato em 4º lugar na classificação geral. Em 1993, Alain Prost, que estava na Williams, volta a brigar dentro das pistas com Ayrton Senna. Mas dessa vez, Ayrton Senna, infelizmente, não se saiu vencedor. Senna fez novamente uma pole position, venceu 5 grandes prêmios e pontuou em mais 6 corridas e terminou a temporada com 73 pontos. Mas Alain Prost dessa vez foi mais piloto e fez 99 pontos. Ayrton terminou o campeonato em 2º lugar. Em 1994, Senna tinha ido para Williams, mas ele não estava satisfeito com o carro. Os carros, como eu já disse antes, de imediato são um pouco mais instáveis com a retirada da suspensão eletrônica. E um pouco mais difíceis, então, com consequência de pilotar. Já tinha acontecido 2 grandes prêmios naquele ano, ou seja, 2 corridas já tinham acontecido. Ele já tinha conseguido 2 pole positions, ou seja, nessas 2 corridas ele foi pole position. Também no Grande Prêmio de Imola ele também foi pole position, mas ele não tinha terminado essas corridas, ou seja, não tinha conseguido pontos. E naquele grande prêmio já tinha acontecido na sexta-feira um acidente muito grave com o Rubinho Barrichello, também tinha matado mais um piloto da Fórmula 1 no sábado, ou seja, o Ayrton Senna estava realmente muito mal naquela corrida, psicologicamente falando. E aí ele era pole position, ou seja, ele saiu na frente, ele estava liderando a prova, mas infelizmente o final dessa história nós já sabemos. Ayrton Senna bate forte e infelizmente falece naquele dia. Senna bateu forte. Ali na São Moreno. Mas voltando ao foco, que é falar da sua carreira, ele foi um piloto extraordinário. Em toda a sua carreira na Fórmula 1, ele correu 147 grandes prêmios.
E por 61 vezes Senna foi pole position, ou seja, largou em primeiro lugar por 61 vezes. Também, dessas 147 vezes que Senna correu pela Fórmula 1, 81 vezes ele esteve no pódio. E dessas 81 vezes que ele esteve no pódio, 41 foi em primeiro lugar. Ou seja, o currículo de Ayrton Senna é 147 grandes prêmios, 61 pole position, 41 vitórias e 3 títulos mundiais. Não dá para se dizer que o Ayrton Senna não tinha o talento nato de correr. Ele era extraordinário. Em 1984, quando ele entrou na Fórmula 1, ele tinha um carro muito ruim, cara. E mesmo assim, ele conseguiu fazer um absurdo, que foram 13 pontos, e conseguir terminar o campeonato em 9º lugar. Daí pra frente, ele só foi evoluindo cada vez mais. E quando deram um carro extraordinário na mão dele, ele fez o extraordinário realmente acontecer. Não é à toa que a Fórmula 1, a BBC, o mundo inteiro considera Ayrton Senna como o melhor piloto que já existiu na história da Fórmula 1. E por mais que quando a gente lembra de Ayrton Senna, automaticamente a nossa mente já vai para, infelizmente, a trágica morte que ele teve, mas a gente tem que lembrar da carreira dele. Tudo que ele fez dentro da Fórmula 1 foi realmente inacreditável, extraordinário. E é isso que tem que ficar na sua mente, na minha mente. Tudo que ele fez, tudo que ele conseguiu com grande esforço e com grande talento que ele tinha. Então, esse foi o grande Ayrton Senna. Antes de terminar o vídeo, eu tô vindo aqui de cara limpa para conversar com você. Na verdade, não é nem conversar, é simplesmente agradecer a vocês que estão me acompanhando. Recentemente a gente bateu a marca de 50 mil inscritos, e se a gente chegou até aqui, não foi só por mim, foi também por você que vem me acompanhando. Tenha certeza absoluta que a gente só tá começando, tem muitas e muitas ideias borbulhando na mente da gente aqui, para que a gente consiga fazer um conteúdo, não só que seja legal, bacana, gostoso de assistir, mas que seja um conteúdo também, cara, que traga algo na sua vida, que realmente acrescente algo para você na sua vida, no seu dia a dia, enfim, onde você esteja assistindo. E se você está assistindo até aqui e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve no canal, e eu tenho certeza, cara, certeza que você não vai se arrepender dos próximos conteúdos que vai sair por aqui. Também, bicho, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha aí. Também, por que não, cara, compartilhe esse vídeo aí para que outras pessoas possam assistir o nosso conteúdo. Então é isso, bicho, tamo junto sempre, mais do que nunca, e a gente se vê lá no próximo vídeo.